Eu fui pregar certa feita numa das grandes igrejas do Brasil, e o convite era dos jovens da igreja. Me convidaram e me deram um tema para falar sobre santidade. Quando eu terminei de pregar, um grupo desses jovens me pegou pelo braço, me levou para dentro de uma sala, e um desses jovens botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens, somos universitários. Qual é o problema da gente ir para a balada? Qual é o problema da gente ir para a boate? Qual é o problema de nós tomarmos as nossas bebidas favoritas no sábado à noite? Qual o problema? Domingo estamos na igreja. Se a gente não curtir a vida agora, não vai curtir nunca mais. Eu tomei um susto, porque eu pensei que eu fosse apanhar naquele dia. Depois que eles acalmaram um pouco, eu disse duas coisas apenas para eles antes de ir embora. Eu disse: jovens, primeiro eu estou aqui porque vocês me convidaram. Segundo, eu estou aqui porque vocês me deram um tempo para falar. Terceiro, que eu expus o texto da Bíblia. E quarto, antes de ir embora, eu preciso dizer duas coisas para vocês. A primeira delas, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse: tudo bem, se vocês quiserem ir para a balada, pode ir, problema não. Desde que vocês façam isso para a glória de Deus. Se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir. Só que eu duvido que consigam. Se quiser encher a cara, ok, mas tem que ser para a glória de Deus. Se conseguir fazer para a glória de Deus, vai em frente. Segunda coisa que eu preciso dizer é Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. E eu disse: então quando vocês forem para a balada da próxima, você tem que chegar lá e dizer o seguinte: eu estou aqui em nome de Jesus, e louvado seja Deus, porque eu estou nessa aqui. Quando encher a cara de novo, enche a cara, mas eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus, e louvado seja Deus, porque eu estou tomando todas. Se conseguirem, vão em frente, e até logo. Fui embora. O que eu jamais esperava, pastor Luciano, é que 10 anos depois eu recebo um outro convite da mesma igreja, e eu tinha até esquecido. Quando eu chego lá, uma senhora me aborda logo de chegada, me fazendo a pergunta mais indiscreta que se faz a um pastor. Nunca faça essa pergunta a um pastor, por favor. A pergunta era essa: o senhor se lembra de mim? Essa é a pergunta mais cruel que um pastor possa receber na vida. Eu olhei para aquela mulher, tornei a olhar, olhei de novo: só me perdoa, mas eu não me lembro. E ela me disse: eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei: pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar da segunda. Eu disse: e aí, o que aconteceu com seu filho? Ela me disse: aquele dia que o senhor confrontou o meu filho, Deus usou esse confronto. Aquele dia foi o dia da libertação do meu filho. Deus mudou a vida dele. Meu filho é um líder dessa igreja hoje, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, jovem que está aqui, que o lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria, é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Irmãos, é sabido que nós celebramos as vitórias mais doces e choramos as derrotas mais amargas da vida dentro do território da família. Estou seguro de que, por mais bem-aventurada que seja a sua família, você também tem lutas, porque nenhum de nós tem uma família perfeita, nenhum de nós veio de uma família perfeita. E esse texto que acabamos de ler retrata de forma eloquente uma crise familiar, uma terrível crise familiar. Estamos vendo aqui o retrato de um genro que foge do sogro. O sogro é o rei de Israel, o genro
aquele que há de sucedê-lo no trono. Diz a Bíblia que Saul quer matar Davi, de forma insana, contumaz. Ele procura Davi pelas cidades, pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas. E quando Davi não tem mais como fugir de seu sogro, rei de Israel, ele busca asilo político fora de Israel, em território filisteu. Esse povo era um inimigo histórico do povo de Israel. Mas Davi encontra abrigo entre os filisteus, acha graça diante do rei filisteu, o rei Aquis, e este o adota. E inclusive estabelece a cidade de Ziclag como a sua cidade refúgio, para ele e seus 600 homens, com as suas respectivas famílias, ficarem. E é nesse ínterim que o rei filisteu reúne suas tropas, convoca seus soldados e marcha resoluto para guerrear contra Saul, contra Israel. Vale destacar que a essas alturas Davi era o escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. E lá vai Davi com seus homens, liderando e capitaneando aquele exército que vai guerrear contra Israel. Quando de repente os príncipes filisteus disseram para o príncipe, para o rei filisteu: esse homem é um guerreiro, esse homem é experimentado na guerra, esse homem é israelita, se ele se voltar contra nós, ele nos imporá uma derrota cachapante, despede-o. E diz a Bíblia que a contragosto o rei filisteu despediu Davi e os seus homens, e ao retornarem para a cidade de Ziclag, perceberam com grande e profunda dor que a cidade onde estavam suas respectivas famílias havia sido atacada, queimada e ferida pelos amalequitas. E os amalequitas, não obstante essa tragédia toda, ainda leva cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi e seus homens chegam e enxergam esse cenário amargo, todos desatam a chorar, até não terem mais forças para chorar. E os aliados de Davi se revoltam contra Davi, diante desse cenário tão amargo, e resolvem apedrejar Davi. E Davi muito se angustiou, mas ele se reanima no Senhor seu Deus, e clama a Deus em oração: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus responde para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi foi, e Davi lutou, e Davi venceu, e Davi tomou tudo de volta: os filhos, as filhas, as mulheres, o despojo. Essa narrativa bíblica, meus irmãos, retrata certamente a grande crise da família. É um espelho da grande crise que nos atinge. Se vocês perceberam, 5 áreas vitais foram atingidas aqui. Primeira área financeira. Tudo que eles tinham, tudo que eles haviam reunido, ou foi queimado, ou foi levado como despojo. O inimigo que nos ataca tantas vezes atinge também a nossa vida financeira. A segunda área que foi atingida foi a saúde. O versículo 6 diz que Davi está muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada de muitas doenças. A terceira área que foi atingida foi a área do casamento. As mulheres todas estavam prisioneiras, as mulheres todas estavam cativas, os homens chegaram e seus respectivos cônjuges estavam nas mãos do inimigo. A quarta área que foi atingida foram os filhos. Os filhos estavam prisioneiros, os filhos estavam cativos nas mãos dos seus inimigos e adversários. E a última e quinta área que foi atingida foram as amizades. Aqueles que caminharam com Davi, que estavam lado a lado com Davi, que defendiam Davi, que estavam prontos a dar a vida por Davi, se insurgem contra Davi e querem apedrejá-lo.
Essas 5 áreas ainda hoje são atingidas na sua família, seja a sua vida financeira, seja a sua saúde, seja o seu casamento, seja os seus filhos, seja os seus amigos. E então, eu convido você a pousar os olhos nesse texto comigo e extrair daqui algumas lições. Em primeiro lugar, eu gostaria que você olhasse comigo como é que é esse ataque frontal do inimigo à nossa casa, à nossa família. Podem ter certeza disso, irmãos. A família está sob ataque de forças visíveis e invisíveis. Há um ataque frontal sobre a família, que vem das nossas cortes, que vem dos nossos parlamentos, que vem da grande mídia, que vem da imprensa, que vem do cinema, que vem do teatro, que vem de todos os cantos, de todos os lados, para se desconstruir a família, para se minar os alicerces da família, para se derrubar os pilares que sustentam a família. E eu gostaria que você entendesse à luz do texto como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, veja comigo o verso 1. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Su e Ziclag. Esta palavra ímpeto na língua original traz a ideia de um ataque não só frontal, mas um ataque furioso, um ataque implacável, um ataque avassalador, um ataque arrasador. Meus irmãos, o inimigo não brinca, ele não tira férias, ele vive ao nosso derredor como um leão, tentando nos destruir e nos devorar. E certamente a área que ele quer mais atingir é a sua vida, é o seu casamento, são os seus filhos, são os valores da sua família. E ele vem com fúria assassina, ele vem para destruir, ele é ladrão, ele é assassino, ele vem roubar, matar e destruir. Quantas famílias machucadas, arruinadas e massacradas por esse ataque. Eu estava certa feita num culto em Vitória, culto familiar, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava copiosamente, eu não sabia porquê. Quando terminei de pregar, eu fui conversar com ela e perguntei: o que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu assim: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas nós nunca tivemos paz na nossa casa. Ela me disse que certa noite foi acordada com o grito de seus filhos. Ela se levanta apavorada, o marido não está do lado. Ela corre na direção do quarto, a porta está trancada. Ela bate a porta não se abre. Ela arrebenta a porta e se depara com um quadro horrível. O seu próprio marido apunhalava seus filhos. E quando ela entra no quarto, o marido enterrou o punhal sobre o peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados de seus filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu minha vida. Bendito seja Deus, porque o ano passado eu estava distribuindo esse livreto cada dia pelas ruas de Vitória. E de repente eu vejo ao longe uma mulher que corre na minha direção, me chamando pelo nome, e eu olhei para ela e não a reconheci. E ela veio e me deu um abraço e disse: pastor Hernandes, o senhor não se lembra de mim, mas eu sou aquela mulher cujo marido matou os meus 2 filhos. Eu quero dizer para o senhor que Jesus mudou minha vida, que Jesus transformou meu coração, que Jesus me deu esperança para viver, e hoje eu encontrei em Jesus o refúgio para minha alma. Há muitas pessoas massacradas, irmãos, mas notem comigo, em segundo lugar, no verso 1 ainda, que os amalequitas feriram e queimaram a cidade. É claro que você queima estruturas físicas, mas você fere pessoas. E se existe uma coisa, irmãos, dramática na nossa geração, é que tem muitas pessoas feridas, feridas na honra, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas fisicamente. Eu hoje mesmo recebi uma mensagem de uma jovem do outro lado do Atlântico, num processo profundo de depressão, tentativas de tirar sua própria vida, pessoas que não enxergam mais brilho, pessoas que não têm mais esperança,
Pessoas que não querem mais encontrar nem mesmo um sentido para a sua vida e preferem dar cabo da vida. Pessoas que estão machucadas emocionalmente, porque foram vítimas de um abuso sexual na infância, porque não superaram determinadas tragédias familiares. Eu estava pregando num congresso em Patrocínio certa feita, era um congresso de médicos. Uma enfermeira muito sorridente nos acolhia naquele congresso. E quando eu dei a primeira palestra, aquela mulher se aproxima de mim e pergunta assim: o senhor está vendo esse bonito sorriso que eu tenho? E eu disse: é claro, é impossível não ver. E ela me disse assim: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu escondo uma alma doente e ferida. Há muitas pessoas feridas. Há muitas famílias feridas. Certa feita eu fui procurado por um líder da nossa igreja, lá em Vitória. E ele disse: pastor, o senhor não conhece a minha mãe. Eu sou filho primogênito. A minha mãe tem quase 80 anos. Desde que eu a conheço é uma mulher triste. Já levamos em psicólogo, já levamos em psiquiatra, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa imaginar, ninguém constata nada, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela? Eu falei: eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela mulher estava assentada num sofá, com um olhar distante, com semblante abatido, e eu comecei a conversar com ela. Daqui a pouco ela disse para a sua família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. Eu disse: o que aconteceu? Ela me disse: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, fui muitos anos casada com ele, tivemos vários filhos, já sou viúva há muitos anos, mas aquele pecado está diante dos meus olhos como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu vivo atormentada pelo chicote da culpa, eu não tenho paz, eu sou prisioneira, eu vivo numa masmorra emocional. E eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher naquele dia, porque percebi que o diabo mantivera aquela mulher prisioneira 60 anos. Eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do perdão que há no nome de Jesus, no sangue do Cordeiro, e aquela mulher naquela tarde se rendeu a Cristo, o sorriso brotou no seu rosto, e eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de acompanhá-la mais 10 anos, mas estava prisioneira, machucada e ferida. Há muitas pessoas assim ainda hoje. Estava pregando em São Paulo recentemente, e uma senhora de 60 anos se aproxima de mim, e ela levantou a blusa da sua manga, me mostrou uma grande cicatriz no braço, e me disse: o senhor está vendo essa cicatriz, pastor? Eu falei: estou vendo, filha. Ela me disse: pois eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos, eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. Há uma dor, há uma mágoa no meu coração que não tem cura. Há muitas pessoas ainda feridas, feridas na mágoa, feridas da falta de perdão, feridas pelas tragédias da vida. E eu chamo a sua atenção para o versículo 2 e 3, porque quando o inimigo ataca, ele fere estruturas, ele queima estruturas, ele fere pessoas, mas ele leva pessoas cativas. Diz o texto que as mulheres, os filhos e as filhas eram prisioneiros nas mãos do inimigo. E eu pergunto a você: que marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira? Que mulher pode estar bem se sabe que o seu marido é uma pessoa cativa? Como é que os pais podem estar bem se sabe que os seus filhos estão prisioneiros nas mãos do inimigo? Há muitos que estão prisioneiros, que estão acorrentados com algemas invisíveis, de pecados, de promiscuidade, de vícios, de drogas, de ganância, de coisas que vão como que um cipó enleando a vida, amarrando a vida, e as pessoas ficam presas nesse cipoal existencial. Eu não me esqueço do dia que um dos líderes de música da nossa igreja um dia se aproxima de mim e disse assim para mim: pastor Hernandes, eu estou comunicando ao senhor que eu estou saindo de casa.
Eu encontrei outra mulher, quero viver uma aventura. Estou deixando a minha esposa, estou deixando minhas 2 filhas, estou deixando a igreja, estou deixando o ministério de música, estou rompendo com tudo. Em vão eu conversei com aquele homem, aconselhei aquele homem, orei com aquele homem, ele estava resolutamente determinado. E ele foi embora mesmo. Se envolveu com uma pessoa ligada à feitiçaria. Às vezes eu ia na sua casa lhe visitar, tinha despachos aos demônios dentro da sua casa. Chegou a ponto de ir a cemitérios à meia-noite, fazer trabalhos para os espíritos demoníacos. E eu falava, e eu confrontava, e eu exortava, e não adiantava nada. Até que um dia eu contei para esse rapaz uma experiência que eu tive na África do Sul, na missão Quacisabanto. Na cultura Zulu, quando um rapaz começa a namorar com a moça, ele dá para ela um lenço branco. Enquanto o namoro dura, aquela moça fica com o lenço. Se o namoro terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. E nós estávamos na missão, quando aconteceu um fato de um rapaz, ex-namorado, abusar de uma moça, e a família levou o caso às autoridades locais, para que aquele rapaz fosse exemplarmente punido. A primeira pergunta que a autoridade fez para a menina foi essa: você devolveu o lenço branco a ele? Ela respondeu: não. Disseram então: não podemos fazer nada contra ele, essa é a nossa cultura. Eu disse então para aquele rapaz: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se alguns dias, o telefone do meu gabinete pastoral tocou, corri para a casa dele e ele me disse assim: corre para cá, porque eu quero devolver o lenço branco. Eu disse: estou indo para aí. Quando eu cheguei, me assentei de frente a ele, eu nunca tinha visto nada semelhante. Esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a sua roupa, que parecia que tinha tomado um banho. Ficou todo ensopado, rosto transtornado. Eu sabia do nível da batalha espiritual que ele estava travando. Eu perguntei: você está disposto a romper e a lhe entregar o lenço branco? Eu disse: eu preciso. Eu disse: então você pega uma caixa e joga tudo que você tem de feitiçaria dentro dessa casa, nessa caixa. E ele começou a trazer velas, e ele começou a trazer pantuás, e ele começou a trazer aventais, e ele começou a trazer roupas, e ele começou a trazer colares, e ele começou a trazer toda aquela quinquilharia, e aquela caixa ficou cheia dessas quinquilharias. Eu disse: agora nós vamos levar essa caixa para o quintal, vamos jogar 1 litro de álcool em tudo isso aqui, e vamos queimar isso, como um sinal do rompimento com essas práticas, como aconteceu na cidade de Éfeso, onde as pessoas queimavam os seus livros de magia em praça pública. Jogamos 1 litro de álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, jogou na caixa, não pegou fogo. Esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo agora, em nome de Jesus, porque eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e esse homem deu um grito ensurdecedor e caiu desmaiado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, e o trouxe à consciência com o coração quebrantado e arrependido. Estava prisioneiro, acorrentado nas mãos do inimigo. Preste atenção ainda, irmãos, que outra artimanha do inimigo, notem comigo, está aí no versículo de número 4, aliás, o versículo 6. Outra artimanha do inimigo é esta: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O ponto é esse, é que o inimigo, além de entrar, de fazer um estrago, jogando marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e a despeito de provocar uma guerra dentro de casa, agora outra artimanha do inimigo é jogar uns contra os outros. Notem vocês que aqueles homens de Davi eram amigos de Davi, eram aliados de Davi, eram pessoas de confiança de Davi, gente que estava pronta a dar a vida por Davi, mas agora está contra Davi, quer apedrejar Davi.
Esse é o problema ainda hoje da família. Surge um problema dentro de casa, aí um acusa o outro, o marido acusa a mulher acusa o marido, o pai acusa o filho acusa o pai, a filha acusa a mãe acusa a filha, irmão acusa irmão, e em vez de todos se unirem, todos se juntarem para enfrentar o inimigo, não, o inimigo começa a provocar divisão e cisânia dentro da família. Isso é a estratégia do inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais das regiões celestes. Irmãos amados, o seu problema não é a sua mulher, o seu problema não é seu marido, o seu problema não é seu sogro, o seu problema não é a sua sogra, o seu problema não é o seu genro, o seu problema não é a sua nora, o seu problema não é o seu parente, o seu problema não é o seu vizinho. Você precisa entender que é uma luta maior do que essa, é uma luta espiritual, tantas vezes. Mas prestem mais atenção, queridos. Olhem comigo o versículo 16, nós não chegamos a lê-lo, mas vamos ler agora. Estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O ponto aqui é este: quando o inimigo vem e ataca a nossa família, irmãos, e tira proveito, e provoca estragos, e deixa a gente ferida, e traz prejuízo, e traz dor, o inimigo celebra essas vitórias que adquire sobre nós. Eu não estou dizendo que haja clima para festa no inferno, e nem que os demônios consigam celebrar com alegria, mas que eles celebram quando impõem sobre nós alguma derrota, isso eles celebram. A grande pergunta que eu faço nesta noite é: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu queria ilustrar isso com uma outra família. Vocês certamente se lembram de Sansão. Sansão é um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Sansão foi um juiz que fez carreira solo na libertação do seu povo. A Bíblia diz que seu nascimento foi um milagre, sua mãe era estéril. Seu nascimento foi comunicado por um anjo de Deus. Seus pais se preocuparam em educá-lo antes mesmo de ser concebido. Ele nasceu e foi consagrado como nazireu, como consagrado ao Senhor desde o ventre. E como nazireu que era, ele tinha um voto tríplice a cumprir. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que Sansão agora é um jovem, um gigante, e ele está caminhando por Tímina, e ele olha para uma moça filisteia e diz para o seu pai e para sua mãe: eu quero aquela mulher para mim. Seu pai e sua mãe aconselharam: meu filho, tem tantas moças em Israel, aquela moça pertence ao povo que nos oprime. E ele respondeu para o seu pai e para sua mãe: eu quero aquela, porque só daquela eu me agrado. Nota de rodapé: fogo agora, em nome de Jesus, porque eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa, e esse homem deu um grito ensurdecedor e caiu desmaiado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, e o trouxe à consciência com o coração quebrantado e arrependido. Estava prisioneiro, acorrentado nas mãos do inimigo. Preste atenção ainda, irmãos, que outra artimanha do inimigo, notem comigo, está aí no versículo de número 4, aliás, o versículo 6. Outra artimanha do inimigo é esta: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O ponto é esse, é que o inimigo, além de entrar, de fazer um estrago, jogando marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e a despeito de provocar uma guerra dentro de casa, agora outra artimanha do inimigo é jogar uns contra os outros. Notem vocês que aqueles homens de Davi eram amigos de Davi, eram aliados de Davi, eram pessoas de confiança de Davi, gente que estava pronta a dar a vida por Davi, mas agora está contra Davi, quer apedrejar Davi.
Esse é o problema ainda hoje da família. Surge um problema dentro de casa, aí um acusa o outro, o marido acusa a mulher acusa o marido, o pai acusa o filho acusa o pai, a filha acusa a mãe acusa a filha, irmão acusa irmão, e em vez de todos se unirem, todos se juntarem para enfrentar o inimigo, não, o inimigo começa a provocar divisão e cisânia dentro da família. Isso é a estratégia do inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais das regiões celestes. Irmãos amados, o seu problema não é a sua mulher, o seu problema não é seu marido, o seu problema não é seu sogro, o seu problema não é a sua sogra, o seu problema não é o seu genro, o seu problema não é a sua nora, o seu problema não é o seu parente, o seu problema não é o seu vizinho. Você precisa entender que é uma luta maior do que essa, é uma luta espiritual, tantas vezes. Mas prestem mais atenção, queridos. Olhem comigo o versículo 16, nós não chegamos a lê-lo, mas vamos ler agora. Estavam os amalequitas espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O ponto aqui é este: quando o inimigo vem e ataca a nossa família, irmãos, e tira proveito, e provoca estragos, e deixa a gente ferida, e traz prejuízo, e traz dor, o inimigo celebra essas vitórias que adquire sobre nós. Eu não estou dizendo que haja clima para festa no inferno, e nem que os demônios consigam celebrar com alegria, mas que eles celebram quando impõem sobre nós alguma derrota, isso eles celebram. A grande pergunta que eu faço nesta noite é: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu queria ilustrar isso com uma outra família. Vocês certamente se lembram de Sansão. Sansão é um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Sansão foi um juiz que fez carreira solo na libertação do seu povo. A Bíblia diz que o seu nascimento foi um milagre, sua mãe era estéril. Seu nascimento foi comunicado por um anjo de Deus. Seus pais se preocuparam em educá-lo antes mesmo de ser concebido. Ele nasceu e foi consagrado como nazireu, como consagrado ao Senhor desde o ventre. E como nazireu que era, ele tinha um voto tríplice a cumprir. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia beber bebida forte. Ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que Sansão agora é um jovem, um gigante, e ele está caminhando por Tímina, e ele olha para uma moça filisteia e diz para o seu pai e para sua mãe: eu quero aquela mulher para mim. Seu pai e sua mãe aconselharam: meu filho, tem tantas moças em Israel, aquela moça pertence ao povo que nos oprime. E ele respondeu para o seu pai e para sua mãe: eu quero aquela, porque só daquela eu me agrado. Nota de rodapé aqui. Eu sou pastor há 36 anos, eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido feliz no casamento. Rapaz e moça, se você está aqui hoje me assistindo, escute seus pais, honre seus pais, obedeça a seus pais. Pois bem, Sansão não quis ouvir seus pais, e ele vai para a casa dessa moça, diz a Bíblia, e um leão novo salta em cima dele, e ele era muito forte, pega esse leão, rasga-o como se rasga um cabrito, e joga do lado de fora da estrada. Eu acho curioso, que talvez você e eu não consigamos rasgar um coelho, quanto mais um leão, nem muito menos um cabrito. Quando ele vai para a festa do casamento, o dia do casamento, lembrou-se do leão, passou por lá, tinha um enxame de abelhas na caveira do leão, ele pega um favo de mel da caveira do leão, começa a chupar o mel e ainda dá para o seu pai. Quebrou ali o primeiro voto nazireado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre. Ele procurou prazer naquilo que era proibido. Aí diz a Bíblia que ele vai para a festa, e está escrito lá em Juízes 14:10, que ele deu um banquete, porque este era o costume dos moços da época. Ele era um nazireu,
Ele não podia beber bebida forte, mas ele não teve peito, ele não teve coragem para dizer: a minha festa é diferente, eu sou consagrado a Deus, eu não posso fazer o que as outras pessoas fazem, eu preciso me manter fiel ao pacto e ao voto de consagração que eu fiz ao meu Deus. E porque ele não teve coragem de ser diferente, ele quebrou o seu segundo voto de nazireado. A Bíblia diz que nessa festa ele propõe um enigma, e para que o enigma fosse contado, os inimigos espreitaram a sua mulher, oprimiram a sua mulher e disseram: tira esse segredo do seu marido, porque se ele não contar esse segredo, nós vamos matar você e matar a sua família. E Sansão precisa sair então dessa festa para matar 30 filisteus. Eu acho que não tem graça uma coisa dessa, devia ir para o livro dos Guinness, porque nem lua de mel ele teve. Quando ele retorna dessa matança, o seu sogro havia dado a sua mulher para outro homem. Ele se enfurece, queima a campina dos filisteus. Eles prendem Sansão e ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. E ele sai dali e desce a Gaza, e ele, que era um homem cheio do Espírito Santo, se deita com a prostituta. Ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração, e vai deitar no colo de Dalila, que vai enganá-lo, que vai traí-lo, que vai enredá-lo. E diz a Bíblia que depois de muitas insistências, ela tira dele o segredo, corta o seu cabelo, quebra o último voto de nazireado. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus se retirou dele, tornou-se um homem fraco, impotente, foi preso, vazaram os seus olhos. Ele, que se chama Luz, ficou cego. Levaram Sansão para o templo de Dagom, e lá zombaram do Deus de Israel, e promoveram festa a um Deus pagão, porque um filho de Deus, produziu festa no acampamento do inimigo, e não no arraial de Deus, porque brincou com o pecado. Eu quero encorajar você que veio aqui hoje, a andar com Deus, a ser fiel a Deus, a não transigir os valores de Deus, a não brincar com os preceitos de Deus, a não relativizar os absolutos de Deus, a andar em fidelidade aos preceitos de Deus, porque se nós transigirmos com os valores de Deus, amanhã a nossa vida pode produzir festa no acampamento do inimigo e não no arraial do Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos amados, a pergunta é: o que fazer quando você constata que a sua família está oprimida, que a sua família está sendo atacada, que a sua família está sendo encurralada, que a sua família está sendo emparedada, e que o inimigo está entrando e tirando proveito, e que o inimigo está fazendo estragos dentro da sua casa e dentro da sua família? O que Davi nos ensina? O que precisamos fazer? Que milagres nós precisamos receber na nossa família? A primeira coisa que Davi fez, preste atenção comigo, está no versículo 4. Diz o texto que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. A nossa geração não tem lutado pela família, ou se luta com os olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu cônjuge? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou em público para todo mundo ver? Quem chora em público está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com o caos. Quem chora está dizendo que não pode jogar a toalha e nem entregar os pontos. Quem chora está dizendo: meu Deus, eu não posso me conformar com essa situação na minha casa. Talvez, amados, chegou a hora de nós chorarmos diante de Deus, como Neemias chorou, como Davi chorou, como o próprio Senhor Jesus Cristo chorou ao olhar a impenitência da cidade de Jerusalém. Tem muitos filhos prisioneiros, tem muita situação grave instalada na nossa família. Eu não estou falando nem de enfermidades graves, eu não estou falando nem de drogas, eu não estou falando nem de situações de devassidão. Muitas vezes a família está bem financeiramente, bem de saúde, mas existe aí um espírito de materialismo, de consumismo, de mundanismo, de conformação com este século, onde Deus é jogado para a lateral, onde Deus não é prioridade, onde não tem esse deleite na palavra, onde não tem mais vida de oração, onde o fogo do altar já cessou há muito tempo, onde a vida é tocada sem a presença de Deus.
E tem tragédia maior, irmãos, do que o conforto sem a presença de Deus. Tem tragédia maior do que a prosperidade sem a bênção de Deus, sem a presença do Altíssimo. Nós precisamos de um milagre. Isso me faz lembrar de um pastor batista do nosso tempo, pastor lá em Brooklyn, Nova York, pastor Tim Simbala. Esse pastor tem uma das igrejas mais promissoras da América hoje. O ministério de música desta igreja é conhecido em todos os Estados Unidos. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, sua filha primogênita disse assim para ele: papai, eu não quero saber mais do seu Deus, não quero saber mais da igreja, quero dizer para o senhor que eu quero curtir a vida, eu quero ver que estou do outro lado do muro, eu estou saindo de casa. O pai pediu, insistiu, até chorou, não adiantou nada, aquela menina botou a mochila nas costas e foi embora. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Um dia um amigo liga para ele da Flórida e diz: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, não está nem aí com você. Mas eu pergunto a vocês nessa noite: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Pastor Tim Simbala estava um dia na igreja, numa vigília de oração, quando se levanta uma senhora da igreja e diz assim para ele: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E ele diz que naquela noite os crentes deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos, e ele diz que aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã. 2 dias depois, a campainha toca bem de manhã, a esposa foi à porta para abrir, era sua filha em lágrimas, ela entra correndo dentro de casa, vai no quarto onde está seu pai, abraça as pernas de seu pai e diz: papai, por favor me conte, o que aconteceu há 2 dias de madrugada? Eu estava em casa, parece que escamas caíram dos meus olhos, o meu coração foi tocado, foi quebrado. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para minha igreja. Jesus libertou a minha alma. Em nome de Jesus, você pai, você mãe, você avô, você avó, não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são presente de Deus. Não desista de seus filhos em nome de Jesus. Chore por eles, jejue por eles, mas não desista deles. Mas preste atenção. Segunda coisa que Davi fez, está escrito ainda no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, esse é um dos quadros mais lindos da Bíblia para mim, porque pense comigo, um líder como Davi, que tinha 600 liderados, é como um pastor que tem no seu rebanho 600 membros, e na hora de uma crise, não tem nenhuma pessoa do lado dele, não só estão se opondo a ele, mas querem matá-lo. Mas diz a Bíblia que Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Não é porque ele era forte, não é porque os inimigos eram fracos, não é porque os amigos estavam do lado dele, não é porque ele tinha uma estratégia. Isso significa, irmãos, que por pior que seja o quadro da sua casa, por mais dramática que seja a realidade da sua família, por mais amarga que seja a dor que você esteja vivendo, por mais profundo que seja o vale que você esteja atravessando, por mais terrível que seja a tempestade que desabou sobre a sua casa, entenda uma coisa: se você se voltar para Deus, tem esperança.
Não tem causa perdida para Deus, não tem problema insolúvel para Deus, não tem casamento irrecuperável para Deus, não tem jovem que Jesus não possa curar, libertar, transformar, levantar e encher do poder do seu Espírito. A esperança para a família, a milagre para a família, se você agora mesmo se voltar para Deus, se reanimar no Senhor seu Deus e colocar a sua família no altar de Deus. Mas notem mais, terceiro lugar, diz o texto que Davi, ao se reanimar no Senhor seu Deus, ele não reage de maneira carnal, não é uma bravata humana, ele se reanima no Senhor seu Deus e cai de joelhos. Ele se reanima no Senhor seu Deus, não para lutar com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus. Ele se reanima para orar. Irmãos, deixa eu dizer a vocês, há alguns nós na nossa família que não vão ser desatados com argumentos, com expedientes humanos, com estratagemas humanos, nem com brigas nos tribunais. Há determinados nós na nossa casa que só vão ser desatados com oração, oração, oração. O que me impressiona é que quando Davi ora ao Senhor, eu penso que é uma das orações mais curtas e mais objetivas de toda a Bíblia. A oração de Davi consiste apenas em duas perguntas: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, se fosse hoje diria, em nome de Jesus, amém. Mas o que essa breve oração de Davi está dizendo? O que ele está orando é o seguinte: meu Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, o inimigo atingiu de cheio a minha vida, alcançando e atingindo a minha família. Senhor, eu estou envergonhado, Senhor, eu estou machucado, Senhor, eu estou ferido, Senhor, eu não posso estar bem se o meu cônjuge está nas mãos do inimigo, Senhor, eu não estou bem se os meus filhos estão nas mãos do inimigo, Senhor, eu não posso me conformar com isso, Senhor, não posso aceitar a decretação da derrota na minha vida, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar passivamente essa decretação da derrota, ou eu vou reagir? E Deus responde a Davi imediatamente: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Quando você ora, Deus responde. Deus é o Deus que faz milagres, irmãos. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Os nós que você não pode desatar, Deus desata. As algemas que você não pode quebrar, Deus quebra. As amarras que o diabo pôs na nossa vida, que o pecado pôs na nossa vida, que o mundo pôs no nosso caminho, Deus é poderoso para desatar tudo isso, para livrar-nos de tudo isso e nos dar vitória, no nome poderoso de Jesus Cristo. Agora preste atenção, o que Deus promete é vitória e não ausência de luta, porque Davi orou, mas não ficou só nisso, ele orou e agiu. Diz a Bíblia que ele sai com os seus 600 homens para lutar contra os amalequitas, para tomar de volta as suas respectivas famílias. Diz a Bíblia que desses 600, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas uma coisa é certa: quando você age em resposta à oração, em obediência às promessas de Deus, nada nem ninguém pode deter os seus passos. E eu quero encorajar você a lutar pela sua família, fundamentado nas promessas de Deus. Deus promete abençoar sua família, restaurar sua família, libertar sua família, perdoar sua família, recuperar sua família, soerguer sua família, instrumentalizar sua família, e em nome de Jesus, não entregue os pontos, não joga a toalha, não desista, não recue, não dê marcha ré, em nome de Jesus, avança, toma posse daquilo que Deus lhe deu, não deixe nada nas mãos do inimigo. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres e o despojo, tudo Davi tornou a trazer.
O que é que você tem? Olhando para trás, que você já teve, que foi perdido pelo caminho. Lembra lá do começo do seu casamento, do brilho nos olhos, do afeto, da doçura, do diálogo, do carinho, do respeito. Lembra lá do primeiro amor. Lembra lá daquele tempo que você reunia seus filhos para orar e para ler a Bíblia. Lembra lá daquele tempo em que você pegava os seus filhos e tinha prazer de ir para a igreja com eles. Lembra lá daquele tempo onde você tinha prazer e deleite em ler a Bíblia, e você ia lendo a Bíblia, e esse livro era vivo nas suas mãos, e ardia o seu coração. Lembra lá aquele tempo onde você era fiel ao seu Deus, onde você se deleitava em Deus, onde você era uma bênção na igreja de Deus. Quem sabe essas coisas foram tiradas de você, quem sabe você foi perdendo e perdendo o entusiasmo, e perdendo o ânimo, e perdendo a alegria, e colocou sua vida espiritual no piloto automático. Quem sabe hoje os seus filhos não vão mais para a igreja, quem sabe hoje você não tem mais culto doméstico na sua casa, quem sabe hoje você não lê mais a Bíblia com esse entusiasmo, quem sabe o fogo do altar, da oração já se apagou lá dentro da sua casa, e agora em nome de Jesus, você pode tomar isso de volta, você pode tomar isso de volta, você pode tomar isso de volta. Eu quero concluir remetendo você ao versículo 19, no final do verso diz: tudo Davi tornou a trazer. E quero encerrar remetendo você ao livro de Êxodo, porque penso eu que o livro de Êxodo é o livro mais eloquente da Bíblia no que tange a batalha espiritual e luta da família. E quando o povo de Israel estava saindo do Egito, no Êxodo, para formar uma grande nação, para se constituir o povo de Deus, Faraó tentou 4 alternativas para reter o povo. A primeira delas está em Êxodo 8:25. Faraó disse para Moisés: ô Moisés, não precisa ir embora não, levante altares no Egito mesmo, sirva a Deus aqui mesmo. A proposta do faraó era a seguinte: Moisés, você quer ser crente? Você quer servir a Deus com as suas famílias? Fica aqui mesmo, o Egito é confortável, Egito é símbolo do mundo. E Moisés disse: não, nós vamos sair, aqui é terra de escravidão, nós somos um povo livre, Deus nos libertou e nós vamos embora. Aí o faraó partiu para a segunda proposta, lá em Êxodo capítulo 8, verso 28. Ô Moisés, então faz o seguinte, pode ir embora, mas não vá muito longe não, vão ser bons vizinhos aqui, fica aqui perto. Quando você sentir saudades do Egito, volta para cá, faça um turismo aqui. A ideia é a seguinte: você quer ser crente? Não vá com muita sede ao pote não. Você quer consagrar sua família a Deus? Cuidado, não seja muito afoito não. Curta o melhor dos dois mundos. Mas a Bíblia diz que Moisés resistiu a essa proposta, disse: não, nós vamos embora. Nós não vamos ficar por aqui não, nós vamos embora, nós somos um povo livre. Aí o faraó partiu para a terceira proposta, está lá em Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11. Tá bom Moisés, você quer ir embora, pode ir, mas os de cabecinha branca vão embora, a juventude, os jovens ficam no Egito, lugar de jovem curtir a vida é no Egito. Que proposta sedutora, não? Tem muita gente dizendo isso hoje, irmãos. Tem muito jovem crente dizendo isso: não, a vida passa, a juventude passa, se eu não curtir a vida agora, não vou curtir nunca mais. Me permitam contar-lhes uma experiência. Eu fui pregar certa feita numa das grandes igrejas do Brasil, e o convite era dos jovens da igreja. Me convidaram e me deram um tema para falar sobre santidade. Quando eu terminei de pregar, um grupo desses jovens me pegou pelo braço, me levou para dentro de uma sala, e um desses jovens botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens, somos universitários. Qual é o problema da gente ir para a balada?
Qual é o problema da gente ir para boate? Qual é o problema de nós tomarmos as nossas bebidas favoritas no sábado à noite? Qual o problema? Domingo estamos na igreja. Se a gente não curtir a vida agora, não vai curtir nunca mais. Eu tomei um susto, porque eu pensei que eu fosse apanhar naquele dia. Depois que eles acalmaram um pouco, eu disse duas coisas apenas para eles antes de ir embora. Eu disse: jovens, primeiro eu estou aqui porque vocês me convidaram. Segundo, eu estou aqui porque vocês me deram um tempo para falar. Terceiro, que eu expus o texto da Bíblia. E quarto, antes de ir embora, eu preciso dizer duas coisas para vocês. A primeira delas, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse: tudo bem, se vocês quiserem ir para a balada, pode ir, problema não. Desde que vocês façam isso para a glória de Deus. Se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir. Só que eu duvido que consigam. Se quiser encher a cara, ok, mas tem que ser para a glória de Deus. Se conseguir fazer para a glória de Deus, vai em frente. Segunda coisa que eu preciso dizer é Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. E eu disse: então quando vocês forem para a balada da próxima, você tem que chegar lá e dizer o seguinte: eu estou aqui em nome de Jesus, e louvado seja Deus, porque eu estou nessa aqui. Quando encher a cara de novo, enche a cara, mas eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus, e louvado seja Deus, porque eu estou tomando todas. Se conseguirem, vão em frente, e até logo. Fui embora. O que eu jamais esperava, pastor Luciano, é que 10 anos depois eu recebo um outro convite da mesma igreja, e eu tinha até esquecido. Quando eu chego lá, uma senhora me aborda logo de chegada, me fazendo a pergunta mais indiscreta que se faz a um pastor. Nunca faça essa pergunta a um pastor, por favor. A pergunta era essa: o senhor se lembra de mim? Essa é a pergunta mais cruel que um pastor possa receber na vida. Eu olhei para aquela mulher, tornei a olhar, olhei de novo: só me perdoa, mas eu não me lembro. E ela me disse: eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei: pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar da segunda. Eu disse: e aí, o que aconteceu com seu filho? Ela me disse: aquele dia que o senhor confrontou o meu filho, Deus usou esse confronto. Aquele dia foi o dia da libertação do meu filho. Deus mudou a vida dele. Meu filho é um líder dessa igreja hoje, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, jovem que está aqui, que o lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. É na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Mas Moisés não aceitou a proposta de Faraó, senão nós vamos todo mundo embora. Aí o Faraó partiu para a quarta e última proposta. Está lá em capítulo 10, versículo 24 de Êxodo. O Faraó disse: tá bom, vocês podem ir embora. O rebanho de vocês fica no Egito. Vocês servem a Deus, o dinheiro vocês servem ao Egito. Tem muito crente, irmãos, que o dinheiro dele não serve a Jesus. Então deixa eu dizer algo muito solene para você nesta noite. Se o seu bolso ainda não está convertido, questione se o seu coração já está. Porque Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A resposta de Moisés a Faraó foi emblemática. Ele respondeu assim: Faraó, você quer todos os nossos rebanhos? Pois então escute isso: nem uma unha, Faraó, nem uma unha ficará no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Eu confesso a vocês que até hoje eu não entendi muito bem para que serve uma unha. Mas Moisés foi claro: nenhuma unha vai ficar no Egito. Tudo que Deus nos deu vai estar a serviço de Deus. Eu quero encorajar você hoje, agora,
a tomar de volta tudo aquilo que Deus lhe deu. Não deixe nas mãos do inimigo nem uma unha. Sua casa é de Deus, seu cônjuge é de Deus, seus filhos são de Deus. Não abra mão, não desista, tome de volta. Eu quero orar com vocês nessa noite. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas, que faz milagres. Talvez cada um aqui tenha uma situação única, distinta, da necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus. Pode ser uma enfermidade física, a necessidade de uma cura. Pode ser um problema financeiro grave, precisando de um socorro de Deus, de uma porta aberta. Pode ser um problema no casamento, de repente você está aqui, o seu casamento está como uma luz prestes a apagar. E Deus hoje pode restaurar seu casamento. Pode ser pai e mãe que estão aqui hoje, coração apertado, porque os filhos que foram criados no Evangelho estão longe de Deus, e você hoje quer ver um sinal do favor de Deus, na libertação, na restauração desse filho, dessa filha. Em nome de Jesus, eu hoje quero orar por um milagre de Deus na sua vida. Então, se você hoje anseia por esse milagre de Deus, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, na vida de seus filhos, na vida da sua parentela, eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. E se você anseia por isso, eu peço a você que fique em pé, onde você estiver, se você tem uma necessidade de um milagre de Deus hoje, na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus, nós estamos na Tua presença. Tu és o mesmo Deus do passado, Tu serás o mesmo Deus no futuro, Tu és o mesmo Deus hoje. O que Tu fizeste, Tu podes fazer de novo. Para Ti não há impossíveis, para Ti não há causas perdidas, para Ti não há vida irrecuperável, para Ti não há casamento sem restauração, para Ti não há jovem, rapaz e moça, filhos e filhas, que não possam ser transformados e cheios do Espírito Santo. Meu Deus, nós oramos agora por um milagre dentro da nossa família, que as mágoas sejam desfeitas, que as dores sejam tratadas, que as feridas sejam cicatrizadas, que os abismos sejam, ó Deus, enterrados e aplanados com a ponte do perdão. Meu Deus, em nome de Jesus, traz cura, traz libertação, traz perdão, traz esperança, traz reconciliação, traz paz, traz manifestação do Teu poder, que nós saímos daqui hoje, Deus, com um sinal do Teu favor, que cada um possa sair daqui com a disposição, Deus, de lutar pela sua família, de dar o primeiro passo, de não aceitar passivamente a decretação da derrota, mas de sair ao encontro na busca daqueles que precisam ser resgatados, em nome de Jesus. Ainda que o cansaço venha, ainda que a fadiga venha, ainda que os recursos sejam poucos, mas não permita que nós retrocedamos. Dá-nos coragem, dá-nos perseverança, dá-nos força para irmos, para lutarmos, para vencermos e para trazermos de volta aquilo que Tu nos deste. Abençoa o Teu povo, abençoa as famílias aqui reunidas, e que esta seja uma noite de milagres, que essa seja uma noite dos céus descendo à terra, que essa seja uma noite da manifestação do Teu poder, que essa seja uma noite em onde a Tua glória reflita-se neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa,
promessas brilharão. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Somente Deus é quem pode entender Eu sofrer quando choras na dor. somente Deus, somente Deus, somente Deus. Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus, Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, Nele eu posso descansar. somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, Meu socorro é o Senhor. Meu socorro é o Senhor. Meu socorro